Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns livros que eu acredito que todo mundo deveria ler em algum momento da vida. É uma pilha meio grande aqui, mas eu fiz uma mistura assim de livros de literatura, livros de não ficção, história, enfim. Acho que vai agradar gregos e troianos essa lista aqui. E espero que vocês gostem desse formato assim de lista. Quem sabe, se vocês gostarem, deixarem aí o feedback pra mim. A gente faz mais edições desse tipo de vídeo, porque afinal o livro que você precisa ler na sua vida é o que não falta, né? Então vamos lá para a lista de hoje. Bom, eu vou começar aqui com não ficção. E alguns livros têm resenha aqui pro canal, alguns não, porque eu li há mais tempo. Então também é uma forma de resgatar essas obras, né? Acho que vai ser legal fazer esse compartilhamento aqui com vocês. E um dos livros que já tem resenha aqui no canal é A Vida Intelectual, do Sertilanges. Esse livro aqui, que é quase que um tratado de estudos, né? Uma forma de você aprender como tratar a sua vida intelectual de fato, mas que tem regras e tem dicas aqui para todas as pessoas, não importa se você não pretende seguir uma vida intelectual, você não tem uma vocação intelectual, mas se você quer estudar ou se você quer ter uma vida melhor, esse livro vai te trazer muitas dicas que são muito aplicáveis à sua vida, assim. E é uma leitura bem densa, é uma leitura que vai te fazer pensar, vai te fazer querer estudar sobre alguns temas, buscar alguns autores, porque tem várias citações de algumas outras obras, enfim. Eu acho que é um livro que merece muito ser lido, ainda que você não seja cristão, nós estamos falando de um livro de um padre católico, né? Mas tem muita coisa que pode ser aproveitada aqui. Eu trouxe alguns trechos, algumas coisas lá no vídeo que eu fiz em relação a esse livro, né? A resenha que eu fiz desse livro aqui. Mas é um livro que eu vou panfletar, assim, sempre que possível, porque eu acho, de fato, que é um livro que vai mudar a sua perspectiva, sabe? Ele vai trazer alguma coisa, você vai mudar na sua vida para tentar encaixar alguma regra, alguma sugestão que o Sertilanges traz aqui nesse livro maravilhoso. Agora, mudando totalmente de assunto, eu vou indicar para vocês As 6 Lições do Mises, que é um livro de economia. E esse livro aqui foi provavelmente o primeiro livro de economia que eu li totalmente, assim, na íntegra. E pensei, ok, agora eu acho que eu estou entendendo alguma coisa. Porque economia é um tema que eu não gosto muito de estudar, embora seja muito importante. Então tem alguns autores que a partir dessa obra aqui eu fui buscar e entendi melhor as perspectivas econômicas que eu acho que são as corretas. Então depois disso eu fui para Milton Friedman, por exemplo, o livro para escolher, Capitalismo e Liberdade, que são livros que eu gosto muito, apesar de que, como eu disse, eu tenho dificuldade com economia, então é um tema que eu demoro muito para ler, são obras que para mim são mais difíceis, são mais densas, não são coisas que eu leio assim achando maravilhoso, mas eu sei que é muito importante, por isso eu estudo. E As 6 Lições do Mises é assim, é uma reunião de palestras dele, então são coisas muito simples, muito simplificadas, uma forma muito fácil de entender como que funciona o sistema capitalista, como que funciona, né, essa troca do livre mercado. Com uma linguagem muito fácil, ele vai te explicar sobre esses temas e vai te passar 6 lições, então, sobre economia, socialismo, capitalismo, intervencionismo, inflação, investimento externo, política e ideias, enfim. Tem novas edições para esse livro aqui, eu tenho essa edição bem antiga, bem batidinha já, do Instituto Mises, né, um Instituto Liberal também. Então é bem no início, assim, quando essas ideias começaram a ser faladas aqui no Brasil. Então eu acho muito importante resgatar esse tipo de livro, resgatar esse assunto e dizer para você que você precisa, em algum momento, ler sobre economia, você precisa ter contato com a escola austríaca, ter pelo menos saber assim os conceitos básicos de inflação, de mercado, como que funciona, porque infelizmente é uma coisa que reflete totalmente na sua vida, você não pode ignorar completamente, é diferente até de política, política é um pouco mais complicado de ver os reflexos, mas, claro, reflete 100% na nossa vida. Mas a economia, ela lida diretamente com aquilo que a gente faz todos os dias, comprar e vender. Quem que não compra ou não vende alguma coisa? Então, eu acho que é muito importante trazer essa temática aqui para que mais pessoas leiam esse livro, porque ele é muito bom mesmo e muito mais fácil, muito mais palatável do que outras grandes obras de economia. Tem também o Crash, que muita gente me recomenda, que é um livro mais histórico sobre a economia, sobre os passos da economia, mas eu não li ainda, por isso eu não posso trazer aqui para vocês, mas muita gente me indica também esse livro. Então fica aqui a minha indicação de As 6 Lições do Mises.
Sobre história, eu quis trazer alguma coisa de história do Brasil. Porque vocês sabem que a gente tem uma lacuna gigantesca na história do Brasil, infelizmente. Nós somos ensinados de uma forma extremamente superficial, a gente sabe muito pouco sobre a história do nosso país. E por isso, mesmo sabendo das críticas ao Resulti, mesmo sabendo que a gente não gosta da forma que ele escreve, enfim, eu trouxe a biografia de Dom Pedro I, escrito pelo Resulti. E esse livro aqui foi um dos primeiros a me fazer pensar melhor sobre o Brasil, sobre a história do Brasil. Li há muito tempo e fiz uma releitura, eu trouxe aqui pro canal, né, com as outras biografias do Resulti, inclusive. Peguei indicações de outros livros, tem uma biografia do Dom Pedro II, que foi presente do Edu aqui, que é do Heitor Lira, que é bem completa, enfim. Mas fato é que este livro foi quem me abriu as portas da história do Brasil. E tem uma linguagem super simples, super acessível. Todo mundo pode ler esse livro e aprender um pouco sobre a sua própria história, né? Porque tem muito disso. A gente estuda muito sobre outras coisas, lê literatura, mas a gente não olha muito para o nosso próprio país. E isso é um dos motivos que leva o país pro buraco. Então, assim, precisamos resgatar os verdadeiros heróis da nossa pátria. Precisamos saber as verdades sobre a história do nosso país, como ele foi formado. E Dom Pedro I é a figura mais importante da formação do Brasil, como ele é hoje. Se não fosse o Dom Pedro I, o Brasil não existiria como nação. Então eu acho muito importante conhecer sobre Dom Pedro I, ainda que seja por outros livros, enfim. Mas eu recomendo, sim, essa biografia escrita pelo Resulti. Tem uma resenha bem completa no canal sobre ela. E a partir desse livro, muita gente vai fazer estudos sobre o Brasil com outra perspectiva. Por isso que eu acho que é muito legal começar esse estudo por esse livro aqui. Bom, agora não tem como a gente não partir para a Rússia, né? Eu já fiz um vídeo explicando por que eu gosto de estudar a Rússia, por que eu acho que é tão importante estudar esse país, que é um país que influencia a gente até hoje e é essencial que a gente saiba o que aconteceu por lá. Então eu tenho duas indicações de livros sobre a Rússia. O primeiro é o Contos de Kolimá, do Varlamov Shalamov, que também já tem resenha aqui no canal. E é um livro pesado e difícil. E outro livro que eu também panfleto bastante, eu estou relendo, inclusive, é o Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. Por que eu trouxe esses dois livros ao invés de só um deles? Porque eles têm uma perspectiva completamente diferente, uma escrita completamente diferente. E aí, se você for um leitor que prefere um relato mais seco, mais frio sobre a situação, uma coisa mais impactante, mas que não seja tão floreada, que não tenha ironia, você vai gostar mais do Shalamov. Porque o Shalamov aqui, ele faz a mesma coisa que o Solzhenitsyn, relatos de pessoas, e aí ele faz numa escrita um pouco mais poética, eu diria, mas aqui nós temos relatos secos, assim, você lê e sente aquele baque direto no próprio conto. Então são histórias curtas, histórias baseadas em histórias reais, e não coloca nomes reais aqui, né, por motivos óbvios. E aqui nós temos uma coletânea de contos que tem ainda outros volumes, então se você gostar, você pode seguir a leitura, o que também é bem interessante. Mas o Contos de Kolimá tem uma pegada bem diferente do Arquipélago e isso pode afetar aí a sua escolha de qual você vai preferir ler. Eu gostei muito dos dois e vou continuar lendo os dois, mas aí é uma alternativa para você, né? E já o Arquipélago Gulag, ele tem essa pegada muito mais sarcástica, então o Solzhenitsyn escreve muito bem e ele vai jogando fatos históricos e dados no meio de uma frase um pouco mais poética, ou ele faz aí uma piada com a situação. Então tem gente que não gosta da pegada que ele traz nesse livro aqui. Mas eu acho que é um livro essencial, é um livro muito importante. Você vai sair dessa leitura sabendo muito mais sobre a história da Rússia, ainda que você não pegue tantos detalhes. Então fica aqui a recomendação de 2 livros com essa temática. E você escolhe qual você prefere, ou você faz que nem eu e lê os 2. E agora nós partimos para a literatura, e não poderia faltar uma literatura russa por aqui. Já nessa pegada, né, você pode descobrir como que esses ideais se espalharam pela Rússia, lendo Os Demônios, do Dostoiévski, que foi um livro que eu também trouxe resenha, e foi um livro que eu dei 5 estrelas, assim, porque ele é completo no sentido de ter uma narrativa, tem uma história para você acompanhar. Eu achei a história bem envolvente. E aqui você também tem todos os ideais políticos do Dostoiévski. Ele coloca aqui o que ele acha por meio de alguns personagens e ele também coloca aqui o que acontece depois. Ele profetiza o que vai acontecer depois com a Revolução de 17. Então é uma leitura assim mais densa, claro, mas é muito interessante a forma como que Dostoiévski colocou aqui, né?
E outro livro que você também pode ler, se você não gosta tanto de Dostoiévski, sei lá, por ser um alien, mas enfim, cada um tem o seu gosto, né? Nessa mesma toada, eu indicaria o Pais e Filhos do Turgenev. Não só pela questão política, como a gente está seguindo nesse assunto, né? Mas porque aqui você tem uma escrita completamente diferente de Dostoiévski. Aqui você tem uma escrita poética, escrita bonita. As descrições da natureza que o Turgenev faz são incríveis, assim. Até o Nabokov, que é um crítico literário mais chato que eu já li, fala que é maravilhoso. Eu também tenho resenha aqui para esse livro e é uma leitura muito interessante para você fazer aí, caso você não goste tanto da pegada do Dostoiévski. Fica aqui essa dica extra, caso você prefira outro tipo de escrita e queira ler algo mais ou menos nessa mesma toada. É onde que eu indico bastante. E aí, seguindo mais ou menos no mesmo assunto, não poderia faltar Orwell aqui, porque todo mundo precisa ler algum livro do George Orwell uma vez na vida. E para isso tem 300 milhões de edições no mercado agora, assim, não tem desculpa, porque tem livro de R$ 5 até R$ 50 sobre esse livro aqui. Você pode ter a melhor experiência possível, do jeito que você gosta de ler, de A Revolução dos Bichos, ou Fazenda dos Animais, Fazenda Animal, enfim, todas as traduções que tem aí. Eu tenho essa edição aqui, que é da Sétimo Selo, eu gosto muito dessa edição, porque ela vem com ensaios do Orwell, que inclusive são vendidos separadamente até. Então aqui nós temos um prefácio do autor à edição ucraniana, que é bem interessante, ensaios A Liberdade de Imprensa e Por que Escrevo, e no final tem um texto com a vida e obra do Orwell, que foi muito interessante. Eu usei bastante para fazer o vídeo que eu fiz sobre esse livro aqui. Então essa edição é completona, assim, se você tá procurando uma edição que seja bastante completa nesse aspecto, eu recomendo bastante. E esse livro aqui, ele é essencial e eu acho que todo mundo deveria ter esse contato com essa literatura, tanto por ser uma literatura simples, então provavelmente, assim, o primeiro clássico que foi lido por muita gente, tanto pela perspectiva da Revolução Russa que você vai ter aqui, que é de um trotskista, e eu falei muito sobre isso também no meu vídeo, mas especialmente, assim, porque é um clássico muito bem escrito e é um livro que tem esse pano de fundo, mas ao mesmo tempo, se você for ler simplesmente pela história, já vale a pena, ele é muito bem escrito, tem muitos elementos interessantes, ele vai muito além, embora seja um livro super curtinho. Então eu sempre digo para todo mundo que tem que ler esse livro. Mais que 1984, que não é uma leitura fácil, é um livro mais denso, é um livro um pouco mais difícil de ler. Eu lembro que eu li aí com 15 anos, 14, sei lá, e aí já não desceu tão bem. Mas esse aqui, com 12 anos, a pessoa já pode ler esse livro aqui e achar bacana, mesmo sem saber o pano de fundo. E depois você lê com 30 e ainda consegue pegar outras coisas que você não pegou da primeira vez. Então eu acho que é um livro, assim, top 1 livros de literatura clássica que você precisa ler um dia na sua vida. Tá aqui uma ótima oportunidade de conhecer o livro clássico, porque ele é simples, fácil e ao mesmo tempo denso e ao mesmo tempo cheio de entrelinhas. Então é muito tranquilo que você vai gostar de ler esse livro aqui. Outro livro curto que a gente leu em uma noite, assim, e que traz um tema muito capcioso de ser falado de uma forma bem interessante. É O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. Eu não poderia deixar de trazer um dos meus autores preferidos aqui, né? E esse livro, ele é um tratado contra a pena de morte. E é engraçado porque ele não é lido na academia, né? Não é lido nos cursos de direito, por exemplo. Eu acho que ele é o livro perfeito para isso. Porque ele vai buscar trazer as sensações de um condenado nos seus últimos dias. E tudo na perspectiva dele, escrito em primeira pessoa. Então eu acho que é um livro, assim, ótimo. E é um clássico também, com uma linguagem mais simples. Um clássico que tem essa história e ao mesmo tempo tem muitas entrelinhas, tem a perspectiva histórica e política por trás. Então, eu gosto de recomendar esses livros menores e com um tema pesado e com uma escrita bonita, porque são clássicos que são mais fáceis de introduzir na sua rotina, né? Os Demônios, claro, é um livro muito mais difícil de você colocar na sua rotina, de encaixar, mas A Revolução dos Bichos, O Último Dia de um Condenado, são livros muito curtos e muito tranquilos de ler. Eu recomendo bastante também essa edição aqui, que é da Estação Liberdade, é muito completa, embora tenha páginas brancas que algumas pessoas não gostam. Eu não me incomodo muito com isso, mas enfim, fica aqui a recomendação. Também tem resenha desse livro do Victor Hugo, que é um dos meus autores preferidos. E se você gostar de O Último Dia de um Condenado, pode seguir com todos os livros do Victor Hugo que tem aqui no mercado, porque vale a pena, ele é maravilhoso. Mais um que não poderia deixar de aparecer aqui é Shakespeare. Não é à toa que Harold Bloom fala que Shakespeare inventou o humano, a invenção do humano, né? Porque
Shakespeare consegue trazer histórias tão simples, de certa forma, mas com tantas discussões que são trazidas desses livros que é um negócio absurdo que ele consegue fazer. E são peças de teatro, são coisas tranquilas de ler. E todo mundo tem medo de ler Shakespeare, né? Tipo, meu Deus, como é difícil ler Shakespeare. A gente tem até palavrão na história. Era um negócio que era para ser dramatizado na época, que era um entretenimento e ao mesmo tempo tem essa profundidade tão grande. Então, assim, comece por qualquer peça de Shakespeare que você tenha maior interesse. Romeu e Julieta, que é um clássico dos clássicos. Tem Otelo, que na minha opinião, assim, é a mais interessante de todas. Tem Hamlet, que é a mais conhecida, a mais famosa e que também tem uma densidade que é absurda de assuntos que podem ser mencionados. Tem Macbeth, tem A Megera Domada, Sonho de uma Noite de Verão, que é a minha preferida, enfim. Tem uma série de peças aí que são fáceis de achar no mercado também, com várias traduções, para todos os gostos. Shakespeare é necessário, é importante ler Shakespeare, a gente sabe disso. Alguma vez em sua vida você vai ter que pegar Shakespeare para ler e você vai descobrir que é muito bom, que é divertido, você se diverte lendo Shakespeare. Então, assim, vale muito a pena tirar esse medo de ler esse autor incrível, que com certeza você vai tirar muita coisa da leitura dos livros dele, das peças de teatro de Shakespeare. Ele também escreve poesia, né? Eu ainda não tenho esse contato, mas as peças vai fundo. Ainda sobre literatura, trazendo mais uma não ficção, né? O Mínimo sobre Literatura do Gurgel é um livro que vai te mostrar qual é a relação do ser humano com a literatura. Um livro curtíssimo, minúsculo. Pelo amor de Deus, qual é a sua desculpa para não ler um livro desse tamanho? Que tem essas citações, que tem essa diagramação. Assim, não poderia ser um livro mais simples de você ler. E não poderia ser um livro que vai te abrir mais sobre a perspectiva da relação do ser humano com a literatura. Eu trouxe uma resenha que eu busquei ser o mais didática possível em relação a esse livro aqui. E eu vou recomendar ele para todo mundo. Porque, de verdade, eu acho que esse aqui é um ensaio do Gurgel te explicando por que é importante ler literatura, qual a literatura que é melhor para se ler. Enfim, é um livro que vale muito a pena ser lido, assim. E ele é muito curtinho, ele é barato, é fácil de achar. Então, assim, caso você tenha aí algum bloqueio, caso você esteja passando, sei lá, por uma ressaca literária, esse é um livro perfeito para retomar a sua relação com a literatura. Vou recomendar 1000 vezes esse livro aqui, vou recomendar minha resenha também, mas tá aqui O Mínimo sobre Literatura como uma recomendação. Por último, mais ou menos importante, aqui quero fazer um adendo que não é o livro que eu recomende como porta de entrada para a literatura, não é o mais fácil do mundo para ler, não são os livros mais fáceis para ler, porque na verdade são dois, mas eu não poderia deixar Homero de fora. Aqui nós temos Ilíada e Odisseia na tradução mais fácil que você vai encontrar para ler, uma tradução que não vai te trazer nenhuma dificuldade. E mitologia grega, né? Nós estamos falando aqui do mito fundador da sociedade do Ocidente. Você vive uma sociedade em que uma das suas sustentações é Homero. Então, se você gosta de literatura, se você tem algum contato prévio com literatura, você precisa ler Ilíada e Odisseia, porque você vai ver referências a essas duas obras aqui em todo o resto da literatura. Basicamente, Homero, que a gente nem sabe se realmente existiu, mas Homero criou a literatura ocidental por meio dessas duas obras maravilhosas aqui. Odisseia é um livro muito gostoso de ler, é uma viagem, né? Então, assim, a Ilíada é apenas um recorte da Guerra de Troia, então ele é um pouco mais difícil nesse aspecto, né? O tema não é tão gostoso de ler quanto a Odisseia, que é simplesmente o retorno de Ulisses para casa. Mas esses dois livros são maravilhosos. Eu gosto muito de mitologia grega, então eu sou um pouco suspeita, mas eu acho que todo mundo deveria dar uma chance, especialmente para Odisseia, se você ainda tem algum receio. A Odisseia é muito gostosa de ler, de verdade. E, inclusive, o Clube das Meninas, da Karine e da Jamile, Clube dos Livros que fala sobre livros, farão uma edição só de mitologia grega, só para conhecer um pouco mais sobre os gregos. Então, eu recomendo aí, caso vocês tenham interesse, podem dar uma olhadinha, porque quem sabe seja o momento ideal para você tirar Ilíada e Odisseia da estante e, de fato, conhecer as bases da literatura ocidental. Vale a pena essa viagem, eu recomendo muito. E também tem teatro grego, né, no Clube das Meninas. Então, assim, teatro grego também é uma forma muito boa de começar esse mundo da mitologia grega. É uma forma mais fácil, assim, né?
E eu gosto muito também das peças, eu pretendo ler com elas, porque faz tempo que eu não leio um teatro grego por aqui, né? Eu trouxe uma resenha de Prometeu Acorrentado. Eu gosto demais desse universo, dá pra ver que eu gosto demais desse universo, então eu recomendo bastante também essa leitura. Bom, basicamente é isso, trouxe alguns livros que eu considero essenciais aqui, que estão na minha estante. Como eu disse, se vocês gostarem desse formato de vídeo, eu pretendo trazer mais, que sempre tem livro aqui que é essencial. Então, se vocês gostaram, deixem aí nos comentários. Me digam também quais livros vocês acham essenciais, que todo mundo deveria ler, na opinião de vocês. Deixem aí uma curtida também no vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até a próxima!